Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine, nós estamos com o Carlos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre fundamentos, dilemas e princípios da bioética. Qual que é o objetivo então? Reconhecer a importância dos aspectos éticos e morais referentes aos processos científicos. Vamos lá refletir comigo. Como enfrentar um dilema ou um conflito e se posicionar de maneira ética? Como será? Você está diante de um conflito. Como que você vai se posicionar de maneira ética? Quais os limites da ciência? Será que a ciência tem limite? Quando nós vemos em filmes, muitas coisas sendo feitas através da ficção científica. Será que na vida real podem ser feitas aquelas coisas que nós vemos no cinema? Será que existe algum limite? Quem que impõe esses limites se tiver? Quem tem autoridade, de quem que é a responsabilidade de avaliar esses assuntos, relacionados às experiências científicas, seus efeitos? Será que pode fazer experiências científicas em outros seres vivos? Que tipo de experiência? Será que existe alguma coisa que regule tudo isso? Sim, Existe a bioética. Bio vem de vida e ética são os princípios, que devemos ter. Então, essas discussões da bioética, elas existem órgãos internacionais com representantes de vários países, eles se reúnem e eles postulam leis, postulam acordos ou cuidados que devemos ter. Então, existem os princípios norteadores para a ciência, para a experimentação científica. É composta por pessoas de vários países, eles se reúnem, e eles vão dizendo, olha, até esse ponto é permitido manipular a vida. Até esse ponto, com os animais, é permitido que se façam testes. Até esse ponto é permitido os estudos com relação aos seres humanos. O que extrapola desse ponto não é permitido. Então, se algum cientista, se algum local estiver extrapolando esses limites que foram pré-estabelecidos, vai haver consequências, porque existe esse acordo mundial que faz esses princípios da bioética. Então, elas tornaram-se mais evidentes a partir da década de 70. Por quê? Porque o pesquisador Potter, Vance Rensselaer Potter, o que ele fez? Ele começou a perceber, olha, lá em 1970, ele começou a perceber que existiriam muitos avanços na ciência, mas que muitos desses avanços poderiam ser prejudiciais ou interferir ou manipular demais a vida humana. Imagine se ele visse como está a ciência hoje, o que se sabe que pode fazer. Então, o que diz a bioética? Nem tudo que é possível ser feito. Então, eles sabem como manipular genes, por exemplo. Os cientistas sabem, mas nem tudo isso que sabe-se como fazer é permitido que se faça. Por quê? Porque pode interferir demais na vida das pessoas e trazer consequências na vida delas, Então, a gente vê nas ficções científicas, por exemplo, pessoas que são programadas geneticamente para serem de determinadas formas, A que ponto que você pode manipular os genes e programar esses seres humanos, esses indivíduos, para ter as características de acordo com o que você queira, Então, ali estão esses princípios da bioética. E o Potter foi um dos primeiros cientistas, a pesquisar sobre isso e a postular, alguns limites para a ciência. Então, preocupado, com esses avanços, ele propôs um ramo de conhecimento que fica entre a cultura científica e humanística. Então, a humanística, ela tem o que é permitido ao humano, até onde você pode manipular e operar, em humanos. Então, a bioética, essa cultura científica, ela está atrelada à cultura humanística. Por quê? Porque ajuda a refletir as implicações positivas e negativas do avanço da ciência. O avanço da ciência pode trazer coisas que vão impactar negativamente uma sociedade? Sim. Nós temos diversos casos na ciência em que
foi desenvolvido, por exemplo, a bomba atômica, né? Então, foi avanços da ciência, mas até onde que podem ser testadas essas coisas? Então, foi ele que falou, olha, nem tudo que é cientificamente possível é eticamente aceitável. Então, é isso que diz a bioética. Então, vamos lá. Elas são mais antigas, os estudos sobre a bioética vêm lá de Hipócrates, Descartes, Voltaire, Darwin, né? E o que nós temos no Brasil? Qual que é a nossa bioética, né? A criação do Conselho Nacional de Saúde em 1980, com o SUS em 1990 e lá em 1996 tem a Resolução 196 do Ministério da Saúde. Então existem os Conselhos Nacionais de Saúde, o SUS, né, que tem regulamentação quanto à bioética, e aqui é uma foto do Voltaire, né, um dos cientistas filósofos que já postulavam princípios de bioética. Então, ó, ética da vida, bioética é ética da vida, limites e finalidades das intervenções humanas sobre a vida, denunciando os riscos das possíveis aplicações. Pode envolver que área? Biotecnologia, biociência, filosofia, antropologia. Então, várias áreas são ligadas ao desenvolvimento e aos princípios da bioética. Envolve problematizações, né, sobre as relações entre seres humanos e ambiente, como a biopirataria, uso de animais como cobaia, gerenciamento de resíduos, né? Então, existem produtos que geram resíduos. E se esses resíduos não forem armazenados corretamente, por exemplo, forem colocados num solo, sem um cuidado para que esses resíduos não entrem não sejam lançados lá para as camadas mais profundas, lá nos poços onde tem água, por exemplo, né? E se essas pessoas ingerirem essa água que está contaminada com aqueles resíduos, será que elas vão ter problema? Será que os compostos químicos que eles estão ingerindo através da água não vão interferir lá, dar câncer, por exemplo? Então, também tudo isso está atrelado à bioética, né? Uso de animais como cobaia. Será que eu posso pegar um animal e usar ele como uma cobaia para um experimento científico, para testes, né, em animais? A biopirataria, então tudo isso está lá, né, dentro da bioética. O que ela procura? Resgatar a dignidade da pessoa humana e sua qualidade de vida desde o nível micro, então nós estamos falando de micro-organismos, até o nível macro, né? Quem falou foi Parker-Fontaine em 2001. Como podemos definir o que é uma pessoa? Então, olhe, nos princípios da bioética, eles falam o cuidado com a pessoa. Então, o que é uma pessoa? Como que nós podemos definir o que é pessoa? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e já volto com a resposta.
Então, o que é uma pessoa? Conseguiram pensar? Olha, pessoas são diferentes, com características, anseios, necessidades e identidades próprias. A resposta é provida de dignidade. Então, pessoas, elas têm anseios próprios, né? E elas têm que ter dignidade. É composta de diversas dimensões: biológica, psicológica, espiritual, social, moral. Então, isso é uma pessoa. E é diretamente a ela que a bioética faz os seus princípios, né? Com respeito à dignidade dessas pessoas. O valor da vida humana. Então, para a bioética, é fundamental o respeito à vida. Mas nós temos ao longo da história, ao longo de muitas histórias, né, muitos acontecimentos, fatos históricos, onde o respeito à vida acabou não tendo respeito à vida. Um dos exemplos é o tráfico lá dos escravos. Eles foram trazidos, né, retirados do seu local de moradia, tirados de sua cultura, trazidos para um local diferente, de forma muitas vezes bem limitadas, né, bem comprometidas a forma de transporte, vendidas, né, e usadas como escravos. Também nós temos os exemplos lá dos nazistas, que fizeram experiências científicas com pessoas, né, o quanto que suportavam dor, por exemplo, o que determinados elementos químicos faziam no corpo, como agia, né? Então são atrocidades que nós fomos tendo ao longo da história, e foi a partir dessas atrocidades que alguém parou e falou: não pode ser desse jeito, não pode ser dessa forma. É uma pessoa, deve ser tratada com dignidade. E aí veio os princípios da bioética, que vão fazer o quê? Não vão deixar que esses acontecimentos se repitam. Então, olha lá, os escravos que foram trazidos, hoje em dia tem a discriminação com os afrodescendentes, né? Então, quando a gente está discriminando pela cor, é uma forma de você estar violando os princípios da bioética, né? Porque uma pessoa tem dignidade, tem os seus valores, né? Os prisioneiros lá na Segunda Guerra Mundial, pacientes com necessidades especiais. Então eu posso pegar um paciente que tem necessidade especial e fazer testes com ele, né? Então são esses princípios que regem, né? Mulheres, pessoas em situação de rua, são pessoas que têm o seu direito à dignidade, devem ser preservados. Então, olha, crimes contra a humanidade. Lá no Tribunal de Nuremberg, não sei se vocês lembram, mas o Tribunal de Nuremberg, ele foi realizado lá contra crimes contra a humanidade. Então, foram julgados principalmente os que fizeram os testes científicos, né, e mataram muitas pessoas lá na Segunda Guerra Mundial. Então, a partir dessa, ele foi uma das bases, né, o que eles foram fazendo, o julgamento foi sendo escrito, né, acompanhado por muitas pessoas, e aquilo que foi dito como atrocidades às pessoas, foram postuladas que aquilo não deve mais acontecer. Então, o julgamento, o Tribunal de Nuremberg, né, a partir do que foi falado no tribunal, foi feito o Código, né, de Nuremberg, que são condições para a realização da pesquisa na afirmativa de que nenhuma experimentação poderá visar objetivos políticos, eugênios e bélicos. Então, não devem ser feitos experimentos em pessoas, né, ou em seres vivos, a favor de política, a favor de eugenia, né, a favor de armamentos, por exemplo. Né? E o darwinismo social, o que é o darwinismo social? Darwin foi um cientista, um naturalista, e ele postulou a ideia da seleção natural. Mas não foi Darwin que fez o darwinismo social. O que é o darwinismo social? O que é o darwinismo social? É um argumento ideológico que se acredita em superioridade racial. Então, o que justificou, né, o nazismo? Era uma raça superior, então chamada de darwinismo social. Então, por quê? Porque usa os princípios da seleção natural. Então, vamos selecionar características específicas, porque essas características
são melhores do que outras características. Então, nós vamos usar essa característica para dominar, porque são melhores, mais inteligentes, por exemplo, né? Então, eles apoiam na divisão da sociedade com subgrupos, né? Características diferentes a fim de um aperfeiçoamento da raça. Então, uma determinada cor, né, é superior a outra cor. Então, isso vem de darwinismo social. Não tem nada a ver com Darwin. Darwin foi o naturalista que falou da seleção natural, que na natureza, os mais adaptados a viver naquele meio são os que sobrevivem. E o darwinismo social vem dizer que um grupo, né, é melhor ou tem mais condições, melhor civilização do que outro determinado grupo. Cobaias humanas. Essa notícia foram que cerca de 400 negros sofreram até a morte para o estudo de sífilis. O que aconteceu? Lá na cidade de Tuskegee, né, ela foi o estudo da sífilis não tratada. Pegaram pessoas, cerca de 400 negros, e não trataram a sífilis, né, que é uma doença, é uma IST, uma infecção sexualmente transmitida. E ela pode levar à morte. E eles fizeram todo o acompanhamento do desenvolvimento dessa infecção, dessa doença, sem nenhum tipo de tratamento. Inclusive, já se existia tratamento na época, mas não foi oportunizada para essas pessoas o tratamento. E, inclusive, os sistemas de saúde se conversavam para que, se ele chegasse buscando o tratamento, não fosse ofertado o tratamento para ele. Porque o que eles queriam? Eles queriam saber como que a doença se manifestava, até que ponto que os sintomas aconteciam. Então, quando houve uma denúncia, um jornal ele publicou o que estava acontecendo, aí vieram e tiraram, acabaram com esse estudo, né? E aí, mas já tinham morrido algumas pessoas, né? Já tinham morrido. E aí ofereceram o tratamento para aqueles negros. Então, foi lá no Alabama, né, entre 1932 a 1972. Então, existia tratamento, mas foi negado, porque um grupo queria estudar, né, o que acontecia com a sífilis quando ela não era tratada. Então, são esses abusos que a bioética vem para retirar. Fala, olha, isso não pode, não é aceitável. Então, por isso que é importante a bioética. Busca aliar uma perspectiva humanista aos avanços tecnológicos na área da saúde, entre os quais despontam temas delicados e ainda não consensuais, como clonagem, fertilização in vitro, transgênicos, pesquisa com células-troncos. Então, a questão da ética científica ganhou relevância após a Segunda Grande Guerra. Por quê? Porque foram cometidas muitas atrocidades na Segunda Guerra, né? Experimentos científicos com pessoas, e não existia-se um código. Então, a bioética ela é importante nesse sentido. Até que ponto eu posso manipular o genoma de uma pessoa? Até que ponto eu posso criar pessoas perfeitas através da modificação do material genético, né? Retirar informações que eu acho que não são boas e produzir um organismo perfeito, isso até que ponto isso pode na ciência, né? Então, por isso que ela é importante, a bioética. A bioética tem se tornado cada vez mais importante porque a evolução da medicina e o aparecimento de inovações científicas criaram novos questionamentos sobre os limites éticos da conduta médica. Por que é importante que esses limites sejam estabelecidos? Quem vai estabelecer esses limites? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem e eu já volto.
E aí, pessoal, olha, quem que faz as postulações, quem que faz os princípios da bioética, vocês lembram? Então, são representantes de vários países, então são cientistas, são antropólogos, né, pessoas da sociedade que vão e se reúnem num conselho e publicam os princípios da bioética. Quando determinado país ou determinado local está furando esses princípios da bioética, eles são notificados, né? Deve-se parar pesquisas, porque tem coisas que não são permitidas, existe um limite até onde a ciência pode trabalhar. E esses limites devem ser rígidos, estabelecidos através de protocolos. Então, por que é importante? Procura evitar que a vida seja afetada negativamente ou que alguns tipos de vida sejam considerados inferiores. Então, não é só seres humanos. Não posso considerar os animais como inferiores, né? Então, isso é um princípio da bioética. O respeito aos limites que devemos ter ao lidar com os outros animais, seja para o cuidado, alimentação, utilização comercial, né? São seres vivos dotados de sentido e são capazes também de sofrer. Mesmo eles não falando, eles sofrem, sentem dor. Então, existem dentro da ciência coisas que são permitidas e coisas que não são permitidas, né, nesses seres vivos. Então, o que nós estudamos nessa aula? Estudamos um pouquinho da história da bioética, alguns procedimentos, alguns acontecimentos históricos que favoreceram para que existisse esse código da bioética e quem elabora também esses códigos, né, para que não haja mais crimes na humanidade como ocorreu no passado. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!